pessoal! E aí, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, aula do 4º ano. Eu sou a professora Andréa. Vem comigo! O tema da aula é o número 22, né? Aula de número 22. O eixo é matéria e energia. O objetivo de conhecimento, movimento de rotação e o fenômeno cíclico do dia e da noite. Habilidades, compreender e associar os movimentos cíclicos da Terra a períodos de tempos regulares do dia e da noite. Mas, como sempre, vamos para a nossa leitura de leite. E hoje eu trouxe propositalmente a bailarina de Cecília Meirelles. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. E aí, pessoal, gostaram? Sou fã de Cecília Meirelles. Vamos lá? Vamos aprender? A gente vai agora relembrar um pouquinho do movimento de translação. Lembram que os planetas fazem em volta do Sol, inclusive a Terra. Vamos lá, ó. Movimento de translação. Os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra, giram em torno da estrela Sol. Esse movimento em nosso planeta Terra dura 365 dias, ou seja, um ano, tá certo? E é justamente, o movimento de translação que traz as estações do ano. Aí vamos lá, rotação do nosso planeta. O movimento de rotação que a Terra faz em torno dela mesma, ela gira em torno do seu eixo imaginário. Diferente do movimento de translação, o percurso da Terra no movimento de rotação demora em torno de 24 horas, ou seja, um dia. A rotação é responsável pela alternância de dias e noite, pois durante esse movimento, uma parte do planeta está voltado para o Sol, recebendo raios solares, que é o dia, enquanto a outra parte fica oposta ao Sol, não recebendo raios solares, que é a noite. O movimento de rotação consiste no deslocamento da Terra em torno do seu próprio eixo, ou seja, ela realiza um movimento de 360 graus. Esse fenômeno é realizado de oeste para leste e seu tempo de duração é de 23 horas e 56 minutos. Vocês viram só, gente? Viram a bailarina girando? Porque é mais ou menos assim, na verdade é assim, que o planeta Terra faz. Como se tivesse um eixo nele e ele girasse como uma bailarina. Vamos lá. Ó. Vamos ver um pouquinho também a rotação dos outros planetas vizinhos da Terra. E tem, rotação dos outros planetas vizinhos da Terra. Ó. Os outros planetas também fazem o movimento de rotação, ou seja, eles também giram em torno dele mesmo. O tempo de duração são bem diferentes, como por exemplo, um dia em Júpiter dura só 9 horas da Terra, enquanto Vênus dura 243 dias para dar uma volta completa. Uma curiosidade é que a rotação de Vênus é tão lenta que dura mais que o ano lá. O dia dura 243 dias e o ano dura 225 dias. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Interessante, né? Não é igual. Então, ó, já imaginou? A gente viu aqui, que Júpiter, um dia dura 9 horas. Então, vê só, olha para cá. Se a gente for para lá, a gente vai envelhecer mais rápido, eu acho. Vamos lá. Vamos ver agora um videozinho para a gente entender melhor o que é esse movimento de rotação. Vamos lá?
Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Em nosso último episódio, falamos sobre as camadas da atmosfera. E hoje, vamos ver o planeta Terra de um ponto mais externo. Muitos séculos atrás, as pessoas acreditavam que a Terra era achatada e era proibido dizer o contrário. E no ano de 1609, o grande físico e astrônomo Galileu Galilei provou que a Terra é redonda e que gira em torno de si mesma. Na época, ninguém acreditou em Galileu e acharam que ele estava mentindo. O tempo passou e nosso conhecimento se tornou maior e conseguimos mais provas de que Galileu estava certo. A Terra é redonda e gira em torno de seu próprio eixo. Mas o que é girar em torno de seu próprio eixo? Vamos fazer de conta que passamos um grande canudo que cruzasse o planeta desde o Polo Sul até o Polo Norte. Este canudo representaria o eixo da Terra, que chamamos de eixo longitudinal. E é como se fosse em torno dele que a Terra gira. Este efeito de girar em torno de seu próprio eixo é chamado de rotação. A Terra gira muito rápido, numa velocidade de 1.666 km por hora. Mas este eixo não é bem na vertical, ele é um pouquinho inclinado. Passaram-se muitos anos, mas conseguimos provar que Galileu estava certo. A Terra é redonda e gira. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. E aí, pessoal, viram como é importante, né, o conhecimento e a gente agora sabe que a Terra gira. E aí a gente vai ver um pouquinho a marcação do tempo solar, né? Antigamente, quando não tínhamos celular, nem relógio de ponteiro, né, os seres humanos se viram na necessidade de criar algo para marcar o tempo. E foi assim que foram criados os relógios solares. Sabe quando você olha para o céu e tenta dizer as horas pelo sol? O relógio solar funciona da mesma forma, só que de uma forma precisa. Mas ele só funciona numa certa posição, alinhando com o norte ou o sul verdadeiro da Terra, baseado no hemisfério que você está. Isso faz ele ser muito complicado e demorado para funcionar, além do problema de não funcionar à noite. Então, arranjaram outras formas de marcar as horas. Vejam só como é importante, mas como o relógio do sol não funcionava à noite, então foram mais estudos, né? Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho. Ó, o que é fuso horário? Por que que acontece fuso horário, né? Vamos ver, né? Como falamos antes, né, a luminosidade do Sol bate de forma distinta na Terra, né? De forma diferente, né? A gente sabe disso. Que aí há uma parte da Terra que é dia e na outra é noite, por conta da rotação. E por isso nós tivemos que criar uma forma padronizada de horários de mundo. Assim foi criado os fuso horários, que separa o planeta em divisões de uma hora, onde o ponto zero fica na Inglaterra. Conforme você vai ao leste, é adicionado de 1 em 1 hora, conforme a distância do ponto zero, pois esses países recebem luz primeiro, pois é onde o Sol nasce, enquanto os países oeste retiram 1 hora, conforme vão se distanciando do ponto zero. Vejam só, meus amores, não se preocupe com isso não, porque ao longo dos anos vocês vão estudar mais e aí vai ficar bem mais fácil para compreender, tá certo? Deixa para quando estiver no 6º, 7º ano, mas é importante saber que existe fuso horário. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, quando é 9 horas, no outro lado do mundo, no Japão, é 9 horas, mas da noite e aqui do dia. E quando aqui é da noite, lá é do dia. Vamos lá? Ó, fuso horário brasileiro. O Brasil é um dos maiores países em tamanho, né? Isso a gente já aprendeu, de território. Isso faz com que ele não só tenha mais de um fuso horários, e sim 4. O horário de Brasília, o qual é oficial do país, tem um fuso horário de menos 3 horas, ou seja, se tira 3 horas do ponto zero da Inglaterra.
Então, se na Inglaterra são 15 horas, que é 3 horas da tarde, aqui vai ser 12 horas, que é meio-dia. Os outros fusos horários são Fernando de Noronha, que é menos 2 horas, Amazonas, que é menos 4 horas, e Acre, menos 5 horas. Vejam que interessante, não é? É por isso que quando se tem a prova do Enem, acho que vocês já ouviram falar, o pessoal que está terminando o ensino médio, então a hora é determinada pelo horário de Brasília, tá certo? Porque precisa realmente direcionar um horário. Mas o Brasil tem 4 horários diferentes, tá certo? Vamos lá, vamos aprender mais. Vamos ver agora um videozinho que vai falar sobre a consequência do movimento de rotação. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Agora que você já sabe sobre a rotação da Terra, vamos falar sobre seu principal efeito, o dia e a noite. Mas afinal, o que o giro da Terra tem a ver com a luz do Sol? Vou te mostrar. O Sol fica muito distante da Terra e é muito maior do que o nosso planeta também. Mas vamos apresentar um pouco menor e mais perto, para que eu possa te mostrar como funciona o efeito. Imagine que você mora exatamente neste ponto. Neste momento, o lado em que você mora está voltado para o Sol. Então, no lugar onde você mora, é dia. Mas lembre-se do que falamos no episódio anterior. A Terra gira. Então, à medida em que o planeta vai girando, o lugar onde você mora já não está mais onde o Sol ilumina. E neste ponto, é noite. Sendo assim, quando um ponto do planeta é dia, no ponto oposto é noite. Fica mais fácil de ver, como se estivéssemos olhando acima do Polo Norte. No nosso episódio anterior, falamos que a Terra gira a uma velocidade de 1.666 km por hora, mas nosso planeta leva quase 24 horas para dar uma volta completa. Ou seja, a rotação completa da Terra é de um dia. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! E aí, pessoal, vocês viram como é importante, né? Que é por isso que tem os dias e a noite, né? A consequência justamente do giro da Terra. Mas vamos ver algumas curiosidades. Vejam só. Quantos movimentos nosso planeta Terra faz? A gente viu que, o de rotação, né? Que é esse que ele gira em torno dela mesma, que aí tem os dias e a noite, e o de translação, que ocasiona as estações do ano. Mas será que existe mais? O que é que vocês acham? Né? Vamos ver. Além de rotação e translação, existem outros 3 movimentos que a Terra faz e que poucos conhecem. O movimento de translação e o movimento de rotação, mas tem outros. Esses não são os únicos movimentos que nosso planeta faz. Conheça os outros 3, tão importantes quanto. Vamos ver lá? Vejam só, presta atenção, olha para cá. A gente vai ver, né, mas não vai se aprofundar muito não, mas a gente vai ver que existe mais 3 movimentos, além do movimento de rotação, que é o que a Terra gira em torno dela e tem o dia e a noite, e o de translação, que ela gira em torno do Sol, que tem as estações do ano. Vem comigo. Olha só essa imagem aí da Terra. O que é que lembra, hein? Qual é o brinquedo que lembra essa imagem dela? Ah, já tem a pista com a imagem de baixo, né? Esse GIF aí, que é justamente o movimento de um peão. Isso mesmo. O movimento de precisão dos equinócios. É justamente esse é mais um movimento. É o movimento que o Polo Norte terrestre faz em relação ao ponto central da elipse da Terra, no movimento de translação. Esse rebolado no eixo de rotação da Terra leva cerca de 25.780 anos para completar um ciclo. Vejam que interessante. Essa oscilação ela foi descrita pela primeira vez
pelo astrônomo, geógrafo e matemático grego Hiparco de Nicéia, que viveu entre os anos de 190 a.C. da Era Cristã e 120 a.C. da Era Cristã. Foi o terceiro movimento terrestre descoberto. Olha a imagem dele aí. Não tem foto, né? Vê só, pessoal. Vamos ver. Olha para cá. Não tem foto dele porque na época que ele viveu não existia ainda a máquina fotográfica, tá certo? Aí vamos lá. Vamos agora para o segundo movimento, né? Na verdade vai ser o quarto. Vamos ver. Ó, movimento de nutação. Corresponde ao movimento realizado pela Terra em que há uma variação em seu eixo de rotação a cada 18,6 anos. É provocado pela força gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, né? E aí quem descobriu foi o astrônomo britânico James Bradley, em 1728. Olha aí, vocês dão uma olhadinha aí no GIF, né? O deslocamento do... Aí vem o outro movimento, que é o deslocamento de periélio. Esse é outro movimento, tá certo? Que corresponde ao movimento em que há variação da órbita terrestre em torno do Sol, havendo uma repetição cíclica de 21 anos. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Essas curiosidades. Eu também fiquei espantada quando eu soube, tá certo? E aí, vamos lá? Vamos aprender mais um pouquinho? Agora sim, olha para cá. Agora nós vamos para as atividades, tá certo? E aí, será que vocês aprenderam direitinho sobre o movimento de rotação, que é o que a Terra gira em torno dela mesma, e esses três movimentos que vocês vão aprender mais lá na frente. Mas foi bom, não foi não? Porque aí você agora vai dizer para o seu colega, ah, a Terra só tem 2 movimentos. Não, tem 5, né? Tem mais 3. Vamos lá, ó. Número 1. Quais os nomes dos movimentos mais conhecidos do planeta Terra? Leia as pistas. Letra A. Movimento que a Terra dá em torno do Sol, tendo como consequências os fenômenos das estações do ano. Eita, qual será? Vamos lá. O que será que você respondeu? Se você respondeu o movimento de translação, acertou. Vamos agora para B. Eita, eu botei a resposta. Vamos lá. A B, movimento que a Terra dá em torno do seu eixo, tendo como consequências os fenômenos do dia e da noite. Qual será esse movimento? Se você falou movimento de rotação, você acertou. Vamos para mais uma? Aí, vejam só, essa daí vocês vão fazer sozinhos e sozinhas, tá bom? 2. Se a Terra fosse um planeta estático e não fizesse nenhum movimento cíclico, ou seja, não girasse nem em torno dela, nem em torno do Sol, seria possível existir as estações do ano e os dias e as noites? O que é que vocês acham? Respondam aí, tá certo? 3. Por que os movimentos cíclicos do planeta Terra são importantes? Olha para cá. Então, respondam e manda para a professora. E aí, será que existiria? Bom pensado, né? Aí vocês que vão responder. Vamos agora para a nossa revisão, tá certo? Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje foi o movimento de rotação e o fenômeno cíclico do dia e da noite. A nossa leitura de leite foi A Bailarina, da ilustre Cecília Meirelles. E para relembrar, nós trouxemos, né, o que é o movimento de translação, que nós já tínhamos visto em aulas anteriores. E trouxemos o movimento, né, aprendemos, né, sobre a rotação do nosso planeta, né, que é o movimento que ela faz em torno do seu eixo imaginário, como se fosse uma bailarina ou um peão. Vimos também um pouquinho, né, aprendemos também sobre a rotação dos outros planetas do sistema solar, né, que são os nossos vizinhos, né, vizinho da Terra. Vimos um vídeo explicativo sobre o movimento de rotação do planeta Terra. E aí nós trouxemos também, né, marcando o tempo, que é justamente houve a necessidade, né, de se criar algo que marcasse o tempo, e aí o relógio solar foi esse, né, um dos primeiros a ser marcado. E hoje em dia a gente tem outros tipos, né?
e que não funcionou muito bem, porque à noite mesmo não se tinha o sol, né? Aí vimos também um pouquinho o que é um fuso horário no mundo e o fuso horário também no Brasil. E vimos que no Brasil tem 4 fusos horários, não é isso? E aí trouxemos um vídeo sobre o efeito do movimento de rotação e nós vimos que é justamente, né, que esse movimento faz com que tenha o dia e a noite. E trouxemos a curiosidade, né, quais os movimentos que o nosso planeta Terra faz. E nós vimos que além do de translação e o movimento de rotação, ele faz mais 3 movimentos bem importantes, que é o movimento de precessão dos equinócios, né? O movimento de nutação e o deslocamento do periélio, né? E tivemos as nossas atividades. E aí, pessoal, gostaram da aula de hoje? Nessa unidade a gente vai explorar o universo, o planeta Terra, o satélite natural da Terra. Olha a pista da próxima aula. E aí, pessoal, muito bom estar com vocês, né? Façam as atividades, tá certo? E aí envie para a professora de vocês. Logo, logo a gente vai se ver. Até a próxima.